Sabia que dá para analisar dados do SUS sem saber programar? Eu te mostro como. Os gráficos que você viu na abertura são só uma amostra do que você vai aprender nesse vídeo, que é o terceiro e último da série sobre o PAI-SUS e sobre como acessar dados públicos de saúde sem que seja necessário conhecimento de programação. Olá, sou Alexandre Kraemer, cirurgião dentista e professor. Bem-vindo à Kramer Academy. Hoje chegamos ao terceiro e mais importante episódio da nossa série sobre acessar dados do SUS para o seu TCC. Aqui você vai aprender passo a passo a usar o ChatGPT, em português mesmo, para gerar códigos Python e rodar tudo no Google Colab, usando a biblioteca PAI-SUS. Não precisa saber nada de programação, pode ficar tranquilo. E o melhor, você vai sair daqui pronto para criar gráficos incríveis, assim como esses que você acabou de ver, feitos por quem começou do zero. Bora descobrir juntos como a inteligência artificial pode ser sua aliada no TCC? Antes de começar, um resumo rápido. No primeiro vídeo, você viu como usar o Google Colab. No segundo vídeo, aprendeu a encontrar notebooks prontos no GitHub. Agora chegou a hora de ir além. Vamos criar o nosso próprio notebook do zero, do jeitinho que você precisa. E o melhor, com tudo personalizado para o seu TCC ou projeto de pesquisa. Ah, e não se preocupe, mesmo sem nunca ter programado, você vai tirar isso de letra. Bora pro passo a passo. Primeira dica. Abre aí o seu navegador e digita krameracademy.net/TCC. Achou o logo do projeto PAI-SUS No Code? Clica nele. Isso vai te levar direto para o nosso GPT personalizado, lá no site da OpenAI. Só um detalhe, para usar essa versão, você vai precisar de uma conta paga no GPT. Mas, calma, no próximo vídeo bônus eu ensino um jeito de fazer isso de graça. Agora, deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém aprende na faculdade. O Ministério da Saúde tem vários sistemas gigantescos que reúnem praticamente todos os dados da saúde pública do Brasil. Sabe o que é mais curioso? A maioria dos profissionais de saúde nem sabe o nome desses sistemas, muito menos que dá para acessar tudo pela internet, ou até mesmo programando. Para facilitar sua vida, o assistente PAI-SUS No Code já vem prontinho para criar códigos Python para todas essas bases de dados, mesmo que você nunca tenha visto programação na vida. Enquanto eu relaciono todas as bases, acompanhe na tela alguns exemplos de gráficos que já fizemos com o PAI-SUS No Code usando todas elas. Olha só alguns exemplos das bases com as quais você pode trabalhar. O CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Aqui tem tudo sobre hospitais, postos de saúde, equipes, leitos, equipamentos, profissionais, serviços, etc. O CIA, que é o Sistema de Informações Ambulatoriais. Aqui você encontra a produção ambulatorial, com informações detalhadas dos procedimentos que são feitos nos ambulatórios pelo SUS no Brasil inteiro. SIH ou SIH é o Sistema de Internações Hospitalares. Aqui você vai encontrar causas, procedimentos, recursos utilizados, tudo sobre o que rola nos hospitais públicos. Com o SIM, que é o Sistema de Informações sobre Mortalidade, você vai acessar dados dos atestados de óbito consolidados do Brasil inteiro, usando a Classificação Internacional de Doenças, a CID-10. O SINAM é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, onde os profissionais de saúde precisam fazer a notificação compulsória, ou seja, que é obrigatória por lei. Alguns exemplos: dengue, zika, chikungunya e muito mais. E ainda nós temos o SINASC, com todas as informações dos nascidos vivos no Brasil. No meu GitHub já tem um monte de exemplos prontos dessas bases. E no vídeo anterior eu mostrei como acessar tudo isso, mas se você quiser ver a lista completa e baixar os exemplos, é só acessar o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo.
E hoje, para facilitar ainda mais, a gente vai focar no CNES ou CNES, de leitos hospitalares, ou seja, vamos ver na prática como descobrir quantos leitos existem nas cidades do estado de São Paulo nesse exemplo específico. Preparado? Então clica ali no botão Comece por aqui do PySUS No Code e bora colocar a mão na massa. Digite no prompt do GPT PySUS No Code o seguinte comando: crie um exemplo com CNES LT. O GPT irá iniciar um passo a passo, sugerindo célula por célula de código para que você as copie e cole em seguida no Google Colab. Depois de rodar cada uma delas, é conveniente dar um feedback ao GPT para que ele possa ajudar nos próximos passos de forma personalizada. Nesse exemplo, clique em copiar como mostrado no vídeo. Abra uma nova guia em seu navegador, digite colab.google e tecle Enter. Clique em seguida em New Notebook e cole o que acabou de copiar do GPT na primeira célula do Colab, exatamente como mostramos no vídeo. No Windows, você cola teclando juntas as teclas Ctrl mais V. No Mac, você cola teclando juntas as teclas Command mais V. Aperte o botão de Play, que é o botão que dá início à execução ou também chamada interpretação do código no interior dessa célula. Os programadores profissionais o chamam de Run Cell Button ou Play Button. Perceba que no espaço do texto abaixo da célula cujo código está sendo interpretado ou executado, como preferir, começam a aparecer mensagens de texto indicando o resultado ou a saída esperada. Nesse caso, as mensagens indicam as bibliotecas que estão sendo instaladas do PySUS, que é o conjunto de código capaz de acessar os dados das bases do Ministério da Saúde que mencionamos agora há pouco. Entre elas, o CNES e, em especial, para o nosso exemplo, o conjunto relacionado aos leitos SUS e não SUS. Depois de alguns segundos, você verá uma mensagem pedindo para reiniciar a sessão do Google Colab, passo necessário para resolver as duas pequenas mensagens de erro que você vê ao final da instalação da biblioteca, entre as quais há uma frase indicando que tudo foi instalado com sucesso. Você sabe disso pela palavra que se pode ler ali, successfully. Se o seu ambiente de execução no Google Colab não te pedir expressamente para reiniciar a sessão, então vá em ambiente de execução e depois clique em reiniciar sessão. Com a sessão reiniciada, volte ao ChatGPT e informe no prompt do nosso assistente PySUS No Code que o código foi executado com sucesso e que já reiniciamos a sessão e, portanto, que o GPT pode prosseguir para a próxima célula. Rapidinho, uma dica. Não estranhe se o seu PySUS No Code gerar um código um pouquinho diferente do meu. Isso acontece porque o GPT trabalha com inteligência artificial e pode dar respostas ligeiramente diferentes a cada vez. O importante é, se o resultado for parecido e funcionar, tá tudo certo. E se for a sua primeira vez tentando, relaxa. Se quiser, só assiste o vídeo primeiro para entender o processo, depois faz no seu tempo, tá bom? Qualquer coisa diferente, pausa, volta o vídeo ou pergunta aqui nos comentários, eu te ajudo. Agora, um toque importante. As próximas etapas vão parecer um pouco repetitivas. Copiar, colar, rodar, dar feedback. E de novo, e de novo, e de novo. Isso não é por acaso. Eu fiz questão de repetir cada passo justamente para quem nunca programou se sentir mais confiante e pegar o jeito logo de cara. Se em algum momento parecer que está ficando mais do mesmo, não desanima. Essa repetição é estratégica. Quando você for tentar sozinho, vai estar muito mais fácil e natural. Se achar que está indo devagar demais, acelera o vídeo, mas não pula. Cada repetição é para fixar de verdade. Então, paciência e bora continuar. Rapidinho você pega o ritmo. E pensando em quem já tem mais experiência. O vídeo está todo minutado aqui na descrição, então se você já manja dos primeiros passos ou quer ir direto para a parte avançada, é só pular para o tempo que mais te interessar. Pode acelerar sem culpa, o importante é que você aproveite o conteúdo do jeito que funciona melhor para você. Feito o parênteses, perceba que o GPT gerou uma nova célula de código. Copie novamente o conteúdo dessa célula,
Volte para a aba do Google Colab e passe o cursor logo abaixo do resultado da instalação da biblioteca PySUS que obtivemos agora há pouco, mais ou menos no meio da tela. Ao passar o mouse no local indicado, você verá dois botões que acrescentam ou uma célula de código ou uma nova célula de texto informativo. Clique no botão Mais Código para que uma nova célula de código seja acrescentada. É nela que vamos colar o que acabamos de copiar do ChatGPT. Clique no botão Play novamente. Perceba que rapidamente é possível ver um sinal na forma de V pintado de verde ao lado esquerdo do botão de Play. Isso indica que o código executou com sucesso. Volte para a aba do GPT. Como já dissemos, nós faremos isso daqui para frente repetidas vezes, indo do GPT para o Colab e do Colab para o GPT. Isso é necessário porque o GPT não tem permissões para acessar dados externos à seção do usuário. Por isso, estamos usando o GPT para produzir o código e estamos usando o Colab para executar esse código. E é por isso mesmo que precisamos orientar o GPT quanto aos resultados que estamos tendo ao executar o código que ele gerou. Assim, ele fica atualizado sobre se o que ele sugeriu para você está funcionando ou não. Se algo não funcionar no meio do caminho, ele também ajudará a corrigir o problema. Ele é capaz de ajudar você a debugar erros se houver. Debugar é um verbo importante. Lembre dele. É a forma de pedir ao GPT para descobrir algum erro de lógica em algumas circunstâncias. E ele é ótimo em ajudar com erros de lógica. Nessa etapa, vamos responder mais uma vez as duas perguntas que ele nos fez logo depois de sugerir a última célula de código. Diga a ele que sim, o código executou com sucesso e peça a ele que prossiga para o próximo passo. Mais uma vez, tenha paciência, porque tudo vai valer a pena. Ele sugere uma nova célula e sim, você adivinhou, basta copiarmos seu conteúdo para colarmos em seguida no Colab. Vamos repetir isso o tempo todo. Observe que, nesse nosso exemplo, o próprio PySUS No Code sugeriu o estado de São Paulo como fonte de dados para o ano de 2023 e para os meses de janeiro, fevereiro e março. Se você quiser obter os dados para outro estado, outro ano e outro mês ou meses, é nesse momento que você pede a ele para reescrever o código de forma a personalizar a busca conforme sua necessidade. Veja, o PySUS No Code é inteligente o suficiente para entender isso já no primeiro comando que você der a ele, mas por questões didáticas deixamos ele sugerir o próprio exemplo. Sigamos. Copie o código e abra novamente a guia com o notebook que estamos executando lá no Google Colab. Você vai precisar criar uma nova célula de código antes de colar. Como você faz isso? De novo. Passe o cursor no meio da tela, logo abaixo da última célula e clique em Mais Código. Na célula recém-criada, cole o código recém-copiado do GPT. Clique no botão de Play e aguarde o resultado, que nesse caso foi uma linha de texto. Copie essa linha de texto clicando e arrastando sobre o texto e teclando Ctrl+C se estiver no Windows ou Command+C se estiver no Mac. É conveniente que colemos esse resultado no GPT agora, para dar ao PySUS No Code um feedback do que obtivemos até aqui. Volte ao GPT clicando na aba correspondente e no prompt responda às perguntas que ele está fazendo, digitando o seguinte: sim, executou com sucesso, o retorno foi. E então você cola a mensagem que você acabou de copiar do Google Colab. Perceba que o PySUS No Code responde dizendo que foram encontrados arquivos para download e dá início à próxima etapa. Copie, então, o código da célula 4 e, mudando de aba, cole esse código no Google Colab depois de criar mais uma célula de código. Como já deve ter aprendido, basta passar o mouse com o cursor sobre a metade da tela, logo abaixo da última célula, para visualizar o botão Mais Código. Você vai clicar no botão e vai gerar uma nova célula. E dentro desta nova célula, você vai colar com Ctrl+V o conteúdo que acabou de copiar no GPT. No Mac, você tecla junto às teclas Command+V. Execute o conteúdo da célula clicando no botão de Play. Aqui as coisas começam a ficar interessantes.
porque você já consegue visualizar na saída da célula que há dados sendo carregados via download pelo PySUS. Depois que o carregamento estiver concluído, sugiro que clique e arraste o cursor do mouse para depois copiar o conteúdo dessa resposta teclando Ctrl+C no Windows ou Command+C no Mac. Esse retorno é mais uma vez importante para o PySUS No Code saber se está tudo acontecendo como planejado. Volte na aba do GPT e no prompt de comando digite "Sim, executou com sucesso, o retorno foi", e então cole com Ctrl+V no Windows ou Command+V no Mac o conteúdo copiado na interface do Google Colab, como a gente fez agora há pouco. O GPT percebe que os dados foram carregados e informa que também foram transformados em Parquet. Não se preocupe com o que isso quer dizer. Ele em seguida já te dá o próximo passo, criando a próxima célula de código. Como de costume, apenas copie o código, mude de aba para entrar no notebook que você está editando no Google Colab, crie mais uma vez uma nova célula de código passando o mouse próximo à metade da tela logo abaixo da última célula de código executada. Clique no botão Mais Código e no interior da nova célula criada, cole o conteúdo copiado no GPT. Clique no botão de Play. Perceba que rapidamente temos uma resposta com um texto até que extenso dessa vez. Não se preocupe com o conteúdo que você pode ler nessa resposta, mas perceba que já estamos lendo dados que baixamos do Ministério da Saúde. Apenas copie esse texto todo, clicando e arrastando sobre ele e depois teclando Ctrl+C no Windows ou Command+C no Mac. Volte para a aba do GPT e no prompt de comando digite "Sim, executou com sucesso. O resultado foi". E então cole com Ctrl+V no Windows ou Command+V no Mac o texto que acabamos de copiar da interface do Colab. Isso mostra ao GPT que as colunas que ele busca para fazer esse exemplo estão presentes. Ele vai gerar um código para explorar o conteúdo dessas colunas e basta que você copie mais uma vez o código gerado. Lembre, mais uma vez, tenha paciência. É assim mesmo. Tudo pela didática, já que é a primeira vez que você faz isso sem saber programar nada. Volte à aba do Google Colab, crie mais uma vez uma célula de código passando o mouse na metade da tela abaixo da última célula e clicando no botão Mais Código. E cole com Ctrl+V no Windows ou Command+V no Mac o código que você acabou de copiar da outra aba dentro do GPT. Execute o código clicando no botão Play. Observe que rapidamente temos um conjunto de dados como resposta exibida na saída da célula recém-executada. Clique sobre esse texto e arraste para selecionar o conteúdo e mais tarde tecle Ctrl+C no Windows ou Command+C no Mac para copiar o conteúdo da resposta e dar o feedback para o GPT. Volte à aba do GPT e na linha de comando do prompt digite "Sim, executou com sucesso" e o retorno foi. Nesse ponto você cola aqui o texto que acabou de copiar da interface do Google Colab e tecle Enter. Você não precisa entender o que foi feito aqui, mas você acabou de mostrar ao GPT que os dados estão armazenados como string e isso é importante para o PySUS No Code reconhecer esse padrão e dar início ao tratamento adequado dos dados. Não se preocupe mais uma vez em entender nada, apenas tenha paciência e compreenda que estamos treinando o modelo para que ele fique cada vez melhor. O GPT cria para você nesse momento um código de conversão de tipos de variáveis. Basta que você copie o código mais uma vez, clicando no botão copiar, como temos repetido em cada etapa até aqui. Volte para a guia do Google Colab e no notebook que estamos editando, crie de novo uma nova célula de código. Não vou mais repetir aqui a necessidade de passar o cursor da metade da tela abaixo da última célula e nem para clicar no botão Mais Código, para depois criar a nova célula, tá bom? Você já entendeu o fluxo. Então, cole o código recém-copiado da interface do ChatGPT e clique no botão Play executando o código. Nessa etapa, e no tempo em que gravei o exemplo, houve uma saída diferente aqui.
uma mensagem estranha com letras vermelhas. Foi um erro de interpretação que nosso código gerou ao ser executado. Não se estresse. Foi bom que isso aconteceu, para poder exemplificar o que nós devemos fazer quando nos depararmos com erros como esse, e serão muitos, acredite em mim. É mais simples do que você imagina. Basta clicar e arrastar sobre o texto do erro para selecionar a mensagem toda. E ao final, clicar em Ctrl+C no Windows ou Command+C no Mac para copiar essa mensagem de erro. Volte então ao GPT trocando de aba no seu navegador. Na linha de comando do prompt, digite então: infelizmente, tivemos o primeiro erro reportado no retorno. E daí você cola a mensagem de erro. Na verdade, se você apenas colar a mensagem de erro, o GPT vai saber o que fazer. Não se preocupe com tanta formalidade. Nós estamos escrevendo assim para fins didáticos. O GPT informa que faltou importar a biblioteca Pandas. Não se preocupe em entender nada por enquanto. Basta copiar o código sugerido, como fizemos até agora, e colar esse código em uma nova célula. Não se preocupe com as células antigas que executaram com erro. Apenas crie uma nova célula, como fizemos até agora no Google Colab, e cole o novo código ali. Clique no botão de play e aguarde o resultado. Quando a letra V em verde aparecer ao lado do botão play, significa que o código executou com sucesso. Então, você volta ao GPT e informa isso ao PySUS No Code escrevendo executou com sucesso. Perceba que ele repete a célula anterior que, sem esse passo, tinha sido executada com erro. Copie novamente o código da célula 7 e cole em uma nova célula do Google Colab, exatamente como mostramos no vídeo. Execute a célula e você verá uma pequena tabela com uma mensagem de retorno logo abaixo da célula executada. Clique sobre o texto dessa resposta e arraste e selecione o conteúdo para copiar e colar no GPT. Digite no prompt de comando do GPT, executou com sucesso, o retorno foi, e daí você cola de novo o resultado ali. Ele informa que os dados estão em formato numérico seguro, e isso é importante para o que vem pela frente. E daí sugere mais uma célula de código. Tenha paciência, estamos chegando ao fim da primeira etapa e o resultado vai valer a pena, acredite em mim. Copie o código do GPT e volte ao Colab. Crie uma nova célula e cole o código nela. Clique no botão play e aguarde o resultado. Copie o texto da mensagem de retorno, clicando, arrastando, selecionando e teclando Ctrl+C no Windows ou Command+C no Mac. Digite no GPT, executou com sucesso. O retorno foi, e daí você cola o texto recém-copiado do Colab. Tecle Enter e copie o novo código gerado agora para a célula 9. Cole esse código em uma nova célula do Google Colab e execute o código clicando no botão Play. Temos mais um resultado em tabela. Repita mais uma vez, copiando o texto da mensagem de resposta de saída da célula recém-executada lá no Colab e colando ele no GPT depois de escrever o texto executou com sucesso, o resultado foi. O GPT vai criar a célula número 10 nesse exemplo para gerar o gráfico. Até aqui, ele estava conferindo etapa por etapa para saber se tudo estava andando conforme planejado. Copie o código que gera o gráfico e cole ele no Colab. Pronto! Chegamos ao nosso primeiro gráfico em barras. Daqui para frente, os comandos que vamos usar em nosso exemplo são apenas para gerar tipos diferentes de gráficos ou ajustar os gráficos gerados, corrigindo, por exemplo, as legendas. Tenha paciência, porque logo vamos gerar um gráfico interativo com mapa. Lembre que estamos fazendo tudo sem que saibamos programar, por isso o grande número de passos até aqui. Mas as coisas estão indo bem, não acha? Sigamos. No nosso gráfico, a legenda contém os códigos do IBGE dos municípios no Brasil. Podemos melhorar isso. Abra a guia do GPT e digite no prompt do PySUS No Code a pergunta: pode mapear o nome dos municípios? Daqui para frente, no vídeo, vamos passar um tempo tentando aprimorar os gráficos. Inclusive, nossa sugestão é copiar a imagem do gráfico lá no Google Colab, clicando com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto e nele clicar em copiar imagem, agora com o botão esquerdo do mouse.
Faça um Ctrl V no Windows ou um Command V no Mac com o cursor já dentro do prompt do GPT, de modo a colar essa imagem logo atrás da pergunta anterior, no mesmo prompt. Quanto mais informação pudermos dar ao GPT, melhor será o resultado final. Nesse caso, ele vai devolver a célula 11 com um código que irá instalar uma biblioteca necessária para o mapeamento, é a biblioteca GeoBR. Não se preocupe com isso, apenas siga os passos com exemplos como a gente sempre fez até aqui. Copie o código no GPT e o cole em uma nova célula no Google Colab. Execute o código. Pode também clicar e arrastar sobre o texto da resposta para selecionar e depois copiar essa saída. Volte à aba do GPT e cole esse texto no prompt, depois de dizer que o código executou com sucesso e o retorno foi esse texto copiado do Colab e colado no GPT. Nada mudou até agora. Nós continuamos copiando o código do GPT e colando no Colab. E algumas vezes copiamos a resposta do Google Colab para colar no GPT e assim dar o próximo passo. Dessa vez, o GPT seguiu com a 12ª célula, que vai importar os parâmetros dos municípios. Copie o código e cole o mesmo em uma nova célula do Google Colab. Execute o código. Temos uma saída em texto no formato de uma tabela. Clique, arraste, selecione e copie o texto de saída. Volte à aba do GPT, digite no prompt "executou com sucesso". O retorno foi. E cole então o resultado que você acabou de copiar lá do Google Colab. Ele vai devolver a célula de código 13. Copie a célula. Vá para a aba do Google Colab, crie uma nova célula de código e cole o código recém-criado no GPT. Execute o código. Perceba que a saída agora será de um gráfico igual ao anterior, mas agora, ao invés de ter códigos do IBGE, traz o nome das cidades e o total de leitos em cada uma. Perceba, nesse exemplo, que a cidade de São Paulo tem um número destoante de leitos quando você compara ela a todas as outras cidades do interior do estado de São Paulo. Quando você tem situações assim, de pontos muito fora da curva, um gráfico em escala logarítmica pode ser mais útil e de melhor visualização. Então, nós solicitamos ao GPT se ele poderia produzir um código com escala logarítmica. Para tanto, copiamos a imagem, clique sobre a imagem com o botão direito do mouse e depois clique em copiar imagem. Abrimos a aba do GPT e no prompt de comando colamos com Ctrl V no Windows ou Command V no Mac a imagem e digitamos a seguinte pergunta: o código foi executado com sucesso. Há uma forma melhor de exibir os dados? Percebo que um dos municípios é de longe muito maior que os demais. Talvez um gráfico em escala logarítmica possa ser mais bem avaliado. Tecle Enter e espere a resposta. O GPT gera um código para a 14ª célula do Google Colab. Copie esse código e, mais uma vez, cole o código copiado em uma célula recém-criada no Google Colab. Execute o código clicando no botão Play. Perceba que agora temos um gráfico com as barras um pouco melhor distribuídas e o eixo X foi alterado para a escala logarítmica. Como dissemos, a partir de agora vamos brincar, entre aspas, um pouco de pedir ao GPT algumas visões diferentes de gráficos que possam ser produzidos com os dados que temos, até chegarmos a um geomapa interativo. Copiamos o gráfico gerado, novamente clicando com o botão direito do mouse sobre o gráfico e no menu de contexto que se abre, selecionamos copiar imagem. Voltamos à aba do GPT e colamos com Ctrl V no Windows ou Command V no Mac e digitamos a pergunta: esse foi o resultado. Podemos ter outras opções de gráficos? O PySUS No Code já havia sugerido novos gráficos e agora responde com uma lista interminável de hipóteses de gráficos possíveis. Eu peço a ele para tentarmos gerar um gráfico interativo baseado em mapas. Se você não conhece os nomes desses tipos de gráficos, fique tranquilo.
Basta perguntar os tipos disponíveis e o PySUS No Code vai listar e explicar cada um deles e onde são mais adequados de se utilizar a depender do conjunto de dados que você tem à disposição. O PySUS No Code irá gerar uma nova célula para se copiar o código que irá instalar uma nova biblioteca para produzir o gráfico desejado. Copie o código, cole em uma nova célula no Google Colab e execute o código. Aguarde o resultado. O texto de saída diz que a biblioteca foi instalada. Você pode, mais uma vez, clicar, arrastar e copiar o texto selecionado para dizer ao PySUS No Code o que aconteceu e ele seguirá para o próximo passo. Cole esse texto no GPT após escrever a instalação foi bem sucedida com o seguinte retorno. O GPT vai gerar a célula 16 com o código para criar o gráfico. Copie o código como sempre fizemos e cole ele em uma nova célula no Google Colab. Rode o código recém-criado. Você verá um mapa do Brasil com o estado de São Paulo dividido em municípios e também colorido. Essa é a hora de validarmos os dados. O gráfico exibido apresenta uma única cidade com uma cor diferente das demais, que é a cidade de São Paulo. Pela natureza dos dados, é possível que São Paulo tenha se diferenciado tanto das outras cidades que o modelo escolhido para representar esses dados não foi o ideal. Há várias formas de a gente contornar esse problema. No nosso exemplo, digitamos na linha de comando do prompt do GPT o seguinte texto: foi um sucesso, mas eu gostaria que ao passar pelos municípios com o mouse ele exibisse o total de leitos do município e também os leitos SUS. É possível? Naturalmente, a minha pergunta é retórica, porque o GPT claramente é capaz de gerar tais gráficos. Nesse exemplo, ele criou uma célula número 17, cujo código copiamos e colamos no Google Colab mais uma vez em uma nova célula criada depois de todas as outras. Só que dessa vez, ao executarmos o código, somos surpreendidos com uma mensagem de texto de erro. Não se assuste. É até importante que você se acostume com isso. Erros acontecem e o nosso GPT fica melhor com o tempo, na medida que ele mesmo vai se lembrando dos erros que ele cometeu anteriormente, e assim ele evita novos erros. Eu, inclusive, ao final dos exercícios de criação de notebooks, costumo pedir para ele relacionar todos os erros durante o processo, e daí eu peço para ele atualizar o contexto para evitá-los no futuro. Nesse caso, eu basicamente cliquei sobre o texto do erro, arrastei o mouse sobre ele, selecionei o texto e depois, teclando Ctrl C no Windows ou Command C no Mac, copiei essa mensagem de erro de modo que eu pudesse então colar essa mensagem no GPT usando Ctrl V no Windows ou Command V no Mac. Se você apenas colar o erro no GPT vai funcionar, fique tranquilo. Eu, por questões didáticas, antes de colar escrevi: infelizmente tivemos o seguinte erro, e em seguida eu colei o texto de erro e teclei Enter. Ele informa que o erro aconteceu porque faltou calcular previamente o total de leitos SUS. Então, ele gera outra célula de código que copiamos e colamos na sequência em nosso notebook no Google Colab. Mais uma vez, não precisa substituir as células anteriores. Para simplificar, a gente apenas cola o código em uma nova célula. O resultado da execução dela, nós copiamos no Colab e colamos no GPT, aguardando as instruções das próximas etapas. Voltamos a fazer o de sempre. Copiamos o código e o colamos em uma nova célula do Colab. Temos, ao executar esta célula, uma nova saída em texto com uma tabela. Vamos copiar essa saída e colar no GPT mais uma vez, aguardando as instruções da próxima etapa. Ele nos devolve a próxima célula de código, a de número 19. E vamos mais uma vez repetir todo o processo, copiando o código e colando no Google Colab, após criarmos mais uma célula de código abaixo de todas as outras. Parece que dessa vez funcionou, porque a saída foi um mapa do Brasil com o estado de São Paulo pintado de azul. Para quem tem um bom raciocínio lógico, já dá para perceber que a hipótese mais provável é que as cidades pintadas em azul são aquelas que possuem leitos e as em branco ou cinza são as que possuem valores zerados. Você pode confirmar isso passando o cursor do mouse sobre os municípios. A legenda indicará o total de leitos naquele município, como você pode ver no vídeo. É exatamente o que eu vou explicar ao GPT em seguida, de modo a tentar dele uma correção para isso. Ele cria a célula 20. Vamos repetir tudo de novo. Copie o código gerado no GPT,
cole ele em uma nova célula do Colab e execute. Aguarde o resultado. Observe que agora temos um estado de São Paulo bem mais colorido. Os municípios com mais leitos têm cores mais escuras e os com menos leitos têm cores mais claras. Bem melhor, né? Por questões didáticas, eu pergunto ao GPT qual foi a lógica usada na escolha das cores e o que elas significam. Isso ajuda o leigo a entender melhor do que se trata o gráfico. Não vamos perder muito tempo aqui explicando, mas você pode parar o vídeo para ler a resposta que obtivemos do GPT, tá bom? A sequência de perguntas ou pedidos que eu faço em seguida é sobre como criar uma legenda em HTML para o gráfico e outras trivialidades, sempre tentando aprimorar o gráfico gerado, e isso fica ao seu critério, tá bom? A imaginação é o limite. Se não souber o que perguntar ou pedir, é sempre útil pedir ao próprio GPT que dê uma sugestão. Uma das sugestões que eu fiz nessa etapa foi pedir por um gráfico em escala de cinza, onde as cidades com mais leitos ficassem mais próximas do preto e as cidades com menos leitos ficassem mais próximas do branco. Depois eu mudei o pedido para que a escala fosse em tons de azul mais escuro até tons de azul mais claro ou branco, e assim por diante. Acho que nessa altura você já entendeu que tudo se resume a fazer uma pergunta, copiar o código gerado, colar esse código no Google Colab, executar o código, obter a resposta e, às vezes, copiar essa resposta dada pelo Google Colab para dar um feedback de volta ao GPT personalizado, que estamos chamando de PySUS No Code. Note que os primeiros exemplos até aqui, com os mapas, geraram legendas com 3 cores apenas, uma mais escura, uma intermediária e a última um cinza branco. Por conta disso, eu pedi para que se aumentassem os números de classes nessa estrutura de gráfico de modo que eu tivesse uma visão mais degradê da distribuição de leitos do estado de São Paulo. O GPT me deu a opção de 10 categorias que eu até tentei usar, mas com esse conjunto de dados não se conseguiu gerar um gráfico tão estratificado. Então, resolvemos tentar com 7 categorias, o que acabou gerando um ótimo gráfico em tons de cinza, que mais tarde nós substituímos por outro em tons de azul, agora com 7 cores. Como percebem, é um conjunto de tentativas e erros que vão se somando até que nós chegamos ao resultado que esperamos. No meio do caminho, nós, que somos os especialistas de campo, precisamos validar o que estamos vendo nos resultados. Muitas vezes, as bases de dados estão sujas com informações erradas ou faltantes, e a interpretação é nossa responsabilidade. Se você é novo no universo da ciência de dados, acostume-se. E não tenha medo de pedir a ajuda de seu orientador, principalmente logo após de obter os primeiros conjuntos de gráficos das bases que você está pesquisando. Só o tempo pode conferir a você a habilidade de raciocinar a partir do acúmulo de experiência com o universo de dados que você está estudando. Como pode ver, nessa sequência de tentativas e erros, chegamos a um gráfico em escala de cores que vão do azul escuro até o azul claro e branco. Na sequência, eu peço ao GPT que me informe da existência de outros gráficos possíveis de se criar com esse conjunto amostral que temos em memória e que foram carregados a partir das bases do Ministério da Saúde. Uma das sugestões é criar um histograma. O processo se repete entre copiar o código produzido no GPT dentro de uma nova célula do Colab, executar o código e dar feedback ao GPT. No caso específico do histograma, perceba que nosso conjunto amostral não produz um gráfico muito legível, porque a cidade de São Paulo destoa muito das demais. Então, novamente, pedimos uma versão logarítmica do mesmo gráfico. Perceba como o gráfico logarítmico é muito mais legível e representa melhor a distribuição amostral que temos. Nós poderíamos terminar por aqui, mas, como somos curiosos, inserimos ainda mais comandos em busca de novos tipos de gráfico. Pedimos ao GPT para nos dar um boxplot. A primeira versão teve o mesmo problema do histograma e logo pedimos uma segunda versão em escala logarítmica, isso por conta do tipo de dados que estamos tratando. O resultado, como vocês podem ver no vídeo, ficou muito melhor. Aqui um parênteses de novo para chamar a atenção a uma dificuldade que muitos alunos têm para interpretar gráficos dessa natureza. Como temos à disposição uma inteligência artificial, você pode, mais uma vez, como já fizemos antes, copiar o gráfico gerado e pedir ao próprio GPT que nos explique como interpretá-lo. É como se você tivesse um professor 24 horas por dia, 7 dias por semana à sua disposição. Claro, você sempre precisará
como especialista de campo, validar essas saídas, mas a ajuda do GPT aumenta em muito a eficiência do pesquisador. Use sem moderação. Agora, para mostrar em outro exemplo, como podem ver, eu peço a ele que gere um gráfico de regressão com escala logarítmica, tanto em x quanto em y, para correlacionar o número de leitos SUS com o número total de leitos. Parece óbvio, mas a ideia aqui era apenas mostrar a possibilidade de gerar gráficos com uma linha de tendência. Nesse caso, quanto mais leitos totais há nas cidades de amostra, obviamente mais leitos SUS também há, mostrando uma forte correlação esperada entre as duas variáveis. Você vê isso no gráfico na medida que cada ponto representando uma cidade se aproxima da linha de tendência. Nesse gráfico, os pontos que estão abaixo da linha diagonal são provavelmente de cidades que apresentam uma tendência de terem mais leitos privados do que leitos SUS. E os pontos que estão acima da diagonal são cidades em que provavelmente o número de leitos SUS é maior ou tende a ser maior em relação aos leitos privados. O gráfico também exibe mais pontos concentrados à esquerda, porque há mais municípios com menos leitos, entre 1 e 100. Os pontos isolados, acima e à direita no gráfico, mostram os outliers, como a cidade de São Paulo, que apresenta um número muito maior de leitos em relação às demais cidades do estado. Por fim, eu peço um mapa de calor, também para fins didáticos. O mapa de calor vai concentrar as cores mais escuras nos municípios com mais leitos, mostrando a distribuição desigual dos leitos no estado de São Paulo, onde a maioria deles se situa em torno da capital. E aí, viu quanta coisa dá para fazer? As possibilidades são quase infinitas. É só usar a criatividade. Espero de verdade que depois desse vídeo você tenha perdido o medo de programar e se animado a explorar o PySUS No Code com o ChatGPT no Google Colab. Aquela sopa de letrinhas no começo agora acho que ficou um pouquinho mais amigável, não ficou? Tô na torcida para ver seu projeto ficar pronto. Agora é com você. Bora colocar a mão na massa, brincar com os dados e mostrar para o mundo o que você sabe fazer. Ficou com dúvida ou quer mostrar o que você criou? Pode me mandar um e-mail em info@krameracademy.net ou comentar aqui embaixo. Se você fez seu notebook com o PySUS No Code, compartilhe com a gente. Vou adorar ver o que você aprontou. Aproveita também para maratonar nossa playlist de TCC aqui no canal, porque tem muito mais dicas vindo por aí. E claro, manda esse vídeo para aquele amigo que está sofrendo com o TCC ou para quem quer se jogar no mestrado ou doutorado ou até só para aprender ciência de dados de um jeito fácil. Valeu por acompanhar até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.